Esta gravada, né? conferência será gravada agora. Inclusive é importante falar que vocês têm acesso lá no telecelula.com.br ao vivo a aulas anteriores. Então, o Bruno falou aí daquele exemplo que o James deu lá no diagrama, né? No backlight. É bacana, depois, quem tiver dúvida, voltar lá. Boa aula para todos aí. Valeu, Brunão. Valeu, Ah, valeu. depois no final a gente tem que definir o dia da quarta aula. De repente, é até bom fazer isso agora. Podemos, O que você podemos. acha? Quinta-feira? Pode ser hoje terça, né? Quinta-feira. Quinta-feira, porque Quinta-feira? aí intercala com a do Ricardo. Isso, então quinta-feira está marcada aí a quarta e última aula derradeira do eletrônica. É. Valeu? Na última aula, vou dar spoiler para vocês, ficou faltando nós falarmos dos componentes baseados em semicondutor, nós falarmos dos diodos e fazemos uma introdução em polarização de transistores. Vai ser o tema da nossa próxima aula teórica. Hoje aqui a gente vai fazer uma aula de análise prática, né? Pessoal, vamos lá. Hoje tem aqui umas imagens para vocês, está todo mundo vendo direitinho aí minha tela? Aqui tá legal. Tá bacana? Olha só, aqui eu coloquei para vocês alguns instrumentos de medição que nós vamos utilizar para fazer a análise. Esses instrumentos facilitam muito na hora de nós fazermos a análise. Por quê? Cada um é adequado para uma situação. Não adianta eu usar a mesma ferramenta para situações diferentes. Ah, Bruno, mas antigamente a galera raiz mesmo era multímetro e osciloscópio. Sim, só que as ferramentas foram evoluindo e hoje nós temos algumas que facilitam o nosso trabalho, o nosso diagnóstico fica mais rápido e a gente sabe que time is money, né? Na bancada, quanto mais rápido a gente faz o diagnóstico, mais rápido a gente vai fazer o reparo, mais aparelhos a gente vai fazer por dia. Então, vou apresentar aqui para vocês. Esse aqui é o nosso multímetro, que a gente fala tanto, né? Falei aí bastante na aula de fazermos o uso. As escalas básicas dele: tensão, resistência. Está aparecendo a imagem do display certinho aí, tá, né? A luminosidade não está atrapalhando. Corrente. Em análises básicas, que é o que a gente está fazendo, nós usaríamos muito a escala de tensão, corrente e resistência. Nesse multímetro aqui, nós temos a escala para medir a capacitância também, né? Capacímetro em nanofarad. E só. E a gente tem aqui a escala para semicondutores, que a gente utiliza para fazer a análise por queda de tensão. Observe que multímetros profissionais, quando eu altero aqui, ó, na mesma posição da chave seletora, eu tenho a escala de resistência, onde tem um símbolo de ohm aqui. Não sei se a imagem está muito pequena para vocês verem, mas a gente tem um símbolo de ohm aqui. Um ômega, né? Indicando que está em ohms. Nós temos a imagem de um diodo, que é o que o pessoal usa, chama de condução reversa, quando nós vamos fazer análise por queda de tensão. E quando a gente vai usar a escala de continuidade, a famosa escala de BIP, ela tem uma função específica para o BIP. Não sei se vocês estão ouvindo o BIP aí. Essa escala aqui a gente não vai usar. Em eletrônica profissional, a gente não usa escala de BIP. Tá todo mundo careca de falar, mas ainda assim tem muita gente utilizando e ela não vai nos dar um resultado preciso na nossa medição. Porque qualquer resistência baixa que a gente tiver, ela vai reconhecer como continuidade e vai fazer o BIP. Vai dar a sensação de que a linha está em curto. Beleza? Ao lado aqui do multímetro, nós temos o SMB, uma ferramenta espetacular para nós fazermos o diagnóstico de defeitos. Tem um banco de dados bem grande, com muitos resultados de medição, com muitos valores de medição, onde a gente pode tomar como referência
e utilizá-lo também na comparação de duas placas. Pegar uma placa espelho boa, funcionando perfeitamente, e utilizar para fazer a comparação. Ele foi desenvolvido por um engenheiro tailandês chamado Paisal Kinokwae. Nós tivemos o prazer de conhecê-lo em outubro de 2018, no primeiro congresso intercontinental realizado pela Telecélula. Um cara espetacular em todos os sentidos, como ser humano e também como profissional de área técnica, né, como engenheiro que ele é. É um cara que tem bastante coisa legal aí para passar para a gente. E aqui eu tenho também o SICK, que é uma outra ferramenta, esse pretinho aqui, desenvolvida pelo Paisal. Ela utiliza uma técnica por queda de tensão também para a gente identificar capacitores em curto. Qual que é a vantagem de eu ter o SICK, de eu utilizar o SICK? Nas linhas, nós vimos lá, quando nós estávamos falando dos capacitores, que nós temos os capacitores de filtro e desacoplamento. E nós temos muitos capacitores nas linhas de alimentação. Como esses capacitores estão em paralelo, quando um deles fecha curto, com o multímetro, nós vamos ter um curto em todos eles. É como se nós tivéssemos um curto em todos eles. A gente vai ficar brincando de tentativa e erro, arrancando capacitores se nós formos usar o multímetro para identificar qual deles está em curto. A gente vai ficar tirando, medindo o capacitor fora da placa e colocando na placa novamente. Ele facilita a nossa vida porque ele é o capacitor inline checker, por isso que se chama SICK, né? Com o capacitor na placa, na linha, a gente vai conseguir identificar qual deles está em curto. É uma ferramenta bem bacana também. E aqui nós temos o Smart Curve. Ele funciona junto com o software que está aparecendo aqui na minha tela. Não sei se vocês estão vendo aqui que tem um gráficozinho com uma linha amarela e a outra azul. Ele, como SMB, nós vamos usar para fazer comparação. Tem um banco de dados bem legal já gravado. O pessoal da Telecélula está fazendo um trabalho aí espetacular, alimentando esse banco de dados, colocando informação com qualidade para a hora que você for fazer a comparação, você não ficar em dúvida, tá? Só que, em vez de uma resposta numérica, que é o que o SMB te dá, o Smart Curve ele vai te dar uma resposta gráfica, fica mais fácil para você interpretar. Com a utilização do banco de dados, você vai sobrepor uma linha à outra para identificar em qual linha está presente a anomalia, em qual linha está presente o defeito. Só que essas ferramentas, sem o conhecimento daquela eletrônica básica que a gente viu nas primeiras horas, ela não serve de nada. Porque identifiquei, tá, o defeito está nessa linha, a linha está diferente. Vamos pegar uma linhazinha aqui, ó, pino 1 do iPhone 7 Plus, né? Vou pegar o Smart Curve. Quem tiver com smartphone pode dar o zoom nas imagens do desenho da placa, do Smart Curve, dos multímetros, tá bom, pessoal? Você pode arrastar a imagem para um lado e para o outro e mudar a transição e dar zoom. Olha lá, a linha azul não se sobrepôs à amarela. Eu tenho uma anomalia nessa linha, tá vendo? Só que qual componente que está provocando essa anomalia? Onde eu começo a pesquisar agora para ver o que está acontecendo? Né? Então, tudo isso a gente vai falar na aula de hoje. Nós vamos aliar a prática da análise à teoria do funcionamento dos componentes para poder identificar defeitos, seja ele usando o Smart Curve, usando o multímetro, usando o SMB
e a gente vai ver para qual situação a ferramenta é mais adequada. Beleza, pessoal? Dessa parte introdutória, vocês têm alguma dúvida referente às ferramentas para a gente comentar um pouquinho, ou posso tocar o barco? Pode continuar. Pode continuar, Luciano? Então, vamos lá. Tudo ok. Eu peguei aqui algumas situações para nós fazermos a análise. Toda vez que nós vamos fazer análise de circuito, nós temos que ter em mente que nós estamos lidando direto com a placa do smartphone do cliente. Eu vou estar tocando direto na PCB. Primeira coisa, os 10 mandamentos, que a gente tem costume de brincar, né? Eu tive um aluno que falou que o pessoal da telecélula encara a manutenção do smartphone igual a religião, tem até os 10 mandamentos. Mas é verdade, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com carinho e de forma religiosa, né, cara? Fazendo o melhor que a gente pode fazer. E a gente tem os 10 mandamentos. A gente vai ter que usar a proteção ESD. A gente está... Vocês estão vendo que hoje eu estou de jaleco, estou de pulseira, estou num outro laboratório para fazer a análise com vocês. Por quê? Eu preciso de tudo isso. A forma que eu vou tocar na placa, eu vou pegar na placa pelas laterais, pela borda, o mínimo contato possível para poder fazer a análise. Sempre, sempre, sempre vou garantir o funcionamento do software antes de fazer qualquer intervenção na placa. Antes de sair fazendo medição, eu vou namorar a minha placa no meu microscópio, olhando detalhe por detalhe, componente por componente, cantinho por cantinho, para saber se aquela placa já foi mexida, se ela já foi exposta à umidade, se ela está empenada, se ela foi exposta a calor excessivo. Então, tudo isso é muito importante antes de você começar a fazer qualquer medição. A inspeção visual detalhada da PCB é extremamente importante. E lembrem-se, vou repetir mais uma vez, antes de fazer qualquer intervenção no hardware, garanta o perfeito funcionamento do software. Antes de mexer em qualquer placa de iPhone, verifique na lista de Panic Full se tem alguma mensagem de erro te indicando que é defeito em hardware de verdade. Antes de fazer qualquer intervenção na placa de um iPhone, rode o software, a atualização no iTunes e veja se ele vai te voltar alguma mensagem de erro. Beleza? Vamos lá. Cadê? Tá aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é uma análise muito simples que acontece toda hora, é o arroz com feijão do técnico que faz reparo em placas de iPhones, o Tristar. A análise, quando a gente vai falar do Tristar, vou colocar no layout da placa aqui, ele a gente já falou na nossa aula introdutória que ele funciona como um hub USB, né? Ele recebe as informações que entram pelo dock, distribui esses sinais pela placa, só que ele se comunica com várias outras partes da placa. O primeiro teste que a gente vai fazer no Tristar, a gente não precisa nem abrir o nosso smartphone. A placa pode estar no lugar, dentro da carcaça, e nós vamos utilizar o Tristar Checker, que é esse que está aparecendo na imagem do Smart Curve aqui embaixo na tela, no canto inferior direito. Está vendo aqui? Nós vamos começar fazendo as medições. Nele, nós vamos medir os 8 pinos que dão contato com os acessórios ou cabo de alimentação do aparelho. Tá? Vocês estão vendo a ponteirinha do meu mouse aí? Está aparecendo para vocês? Tá sim. Lado direito. Lado direito, beleza. Tá aqui para fazer o desenho. Eu estou um pouco enrolado com essa ferramenta nova aqui, pessoal, mas vocês não
Aqui, ó. Aqui é o nosso conector, né? Nós vamos colocar o nosso TriStar Checker no nosso conector. E agora, como é que eu tiro esse mousezinho aqui? Pera aí. Nós vamos colocar aqui o TriStar Checker e nós vamos fazer as medições. A primeira medição que eu vou fazer é utilizando o SMB. Vai aparecer no lugar da câmera do microscópio aí para vocês. Estão vendo a plaquinha verde aí na câmera do microscópio? Tem um delayzinho na imagem, das imagens do microscópio, da placa, da sua imagem, entendeu? Uns 2, 3 segundos de latência, mais ou menos. Tá, beleza. Vocês estão vendo aqui a plaquinha verde com as numerações ali, o 4, 5, 2, Agora 8. apareceu, beleza. Superior esquerdo. Aqui no microscópio eu não vou conseguir mostrar a plaquinha inteira, mostrá-la para vocês aqui na outra câmera. Tá vendo aí? Tem a latênciazinha, sabe? Aí vai aparecer já já. Para mim tá perfeito aqui, tá aparecendo rápido. Tá aparecendo Aí também na tem internet que câmera tá ruim mesmo, então desculpa. na câmera dos multímetros aqui, ó, É. das ferramentas de medição. Apareceu aí, beleza? Essa plaquinha que nós vamos utilizar. Quem ainda não teve contato com ela? No pino 8 aqui, ó, eu soldei um cabinho. Porque o pino 8 é o que está ligado ao terra, ao ground. Então a gente vai ter sempre que estar com ele ligado para fazer a medição. Beleza? Para fechar o circuito, a gente ter fluxo de corrente e conseguir fazer uma medição. A vantagem de utilizar o SMB para fazer esse tipo de análise. A gente faz uma análise a frio. O aparelho pode estar desligado, desenergizado, e é uma análise menos invasiva essa com o TC. Eu não vou precisar abrir placa, tirar blindagem, remover resina num primeiro momento para poder testar o TriStar e descartar essa possibilidade de ser ele ou não. Beleza? Vou conectar o TriStar Checker aqui, o TC, no meu iPhone. Quando eu vou fazer essa medição, o TriStar Checker ele tem que estar com a parte superior do TriStar Checker virada aqui, com o iPhone deitado de costas, né? A parte traseira. Deixa eu tentar centralizar aqui na câmera. Opa, aqui para baixo agora. Lá. Tem que ser com a parte traseira do iPhone virada para cima. Tá beleza? Quem já usa o SMB, tranquilo, mas quem não usa, sempre colocar nessa posição aqui. Ok? Agora, na hora de fazer a medição, eu vou ligar o meu SMB à minha fonte de bancada. O SMB eles são 2 multímetros, esses aqui, multímetros alterados, não é só pegar 2 multímetros e ligar um no outro para fazer a medição, que eles vão funcionar como? A resistência interna do aparelho é colocada no circuito, a resistência interna do multímetro é colocada no circuito para a gente fazer uma análise comparatória. Eu vou ligar o meu SMB à minha fonte de bancada, injetando uma tensão de 4 volts nele. E conforme eu fizer a medição, eu encostar a ponta de prova nos pontos para fazer a medição, ele vai fechar o circuito, vai injetar uma diferença de potencial na linha, vai circular uma corrente por essa linha e, de acordo com a queda de tensão que eu tiver no meu aparelho, junto com o fluxo de corrente, a corrente que vai circular através dele, vai me dizer se aquela linha está normal ou não. Tá? Eu vou começar aqui fazendo as medições. Já apareceu aí para vocês o pininho 1, terminal aí no microscópio? Apareceu? Tá dando para ver os números aqui do SMB? Perfeito. Perfeito.
Eu sei essa escala de cor, de tanto pegar defeito de Tristar, e eu vou comentando essa escala com vocês. Quando você adquire o SMB, você recebe junto com ele o manual e tem um material com os valores padrão de medição do Tristar através do Tristar Checker. No pino 1, que é a linha de acessórios 2, ele dá 1.4 volt no primeiro multímetro aproximadamente e 0.2 a 0 ampere no multímetro 2, no segundo multímetro ali. Vamos ver se está. Opa, não está energizado. Se não energizar, ele não funciona, tá, pessoal? Se não ligar a fonte de bancada. Vamos ver ali. Uai. Aí, pessoal, que estamos dando uma... Vou trocar esse multímetro da SMB aqui, só um minutinho. Desculpe aí, pessoal. Vamos lá. Agora foi. A falha não era o multímetro do SMB, não, tá? É porque eu misturei as pontas de prova aqui. Eu peguei a do Smart Curve junto com uma do SMB. Aí não dá para fazer a medição, não vai fechar o circuito. Vou separar aqui. Quando a gente encosta aqui, ó, no negativo, a gente fecha um curto. O que que vai acontecer? Vai circular através do aparelho a máxima tensão fornecida pela fonte e a corrente no multímetro 2 vai tender ao infinito. Então, toda vez que nós vermos esse valor no SMB, estou encostando aqui no pino 8, que é o aterramento, aqui a gente está simulando um curto para testar, para ver se o aparelho está fazendo o trabalho dele direitinho, antes de nós fazermos a nossa medição. Estão vendo aí que está encostando no pino 8? Sim. Já chegou a imagem? Beleza? Estão vendo ali o resultado do multímetro? Está me dando aproximadamente 4 volts no multímetro 1 e tendendo ao infinito a corrente no multímetro 2. Então, a gente está aí com a simulação de um curto-circuito nessa medição. Agora eu vou fazer a medição pino a pino para saber se eu tenho alguma alteração no meu Tristar. No pino 1, encostei aqui no terminal 1, eu estou tendo um resultado de 1.4. Está vendo ali? 1.44, 0 ampere, multímetro 2. Então, dentro da margem de tolerância, ok. No pino 2, 1.17. O pino 2, que são as linhas de comunicação que a gente tem aqui através do cabo de dados, pino 2, 3, 5, 2, 3, 6 e 7, eles dão aproximadamente 1,2 volt, tá? No iPhone 7, que é o que a gente está fazendo o teste. Então, pino 2, ok. Beleza? Pino 3, vamos realizar a medição também. 1.15, 1.16, dentro da margem de tolerância. Não sei se eu citei aqui a margem de tolerância que nós temos com o uso do SMB para vocês, é de aproximadamente 20%, tá?
Então, quando nós estivermos fazendo uma análise de circuitos utilizando o SMB, a gente vai ter uma margem de tolerância de 20% aproximadamente, e dependendo do caso, tá? Mas, para teste do Tristar aqui, até então, ok, batendo 1.14. No pino 4, galera, o terminal 4 é a linha PP5V0. É a linha que recebe, no terminal 4 aqui, os 5 volts do carregador. Então, vamos lá. Fazendo a medição, nós vamos ter nessa linha 1.6 volt, aproximadamente, 0,20 microampere. Tá? Pino 5, é a linha de acessórios 1, a gente vai ter o resultado igual ao da linha 1, do pino 1, que é a linha de acessórios 2. Quando nós fazemos a medição aqui, 1.45, 1.46, 1.44, então, linha ok também. Vamos fazer a medição aqui no terminal 6, aproximadamente 1.2, beleza. Terminal 7 agora, aproximadamente 1.2. Nesse caso aqui, aparentemente, o Tristar desse aparelho está ok quando nós estamos fazendo a análise. Só que baseado no que a gente aprendeu, se a gente está injetando uma tensão na linha, nós estamos analisando a queda de tensão que tem num resistor que está em série com essa linha, e analisando o fluxo de corrente através desse resistor, qual a grandeza que a gente está aferindo nessa linha? O que que nós estamos analisando? Alguém aí tem noção? Ninguém? Nós estamos fazendo a análise da resistência padrão dessa linha, né? Porque se ela tivesse alguma anomalia, ela estaria com a resistência alterada, ou para cima ou para baixo. Ela estaria fechando um curto ou me daria open line. Então, se não tem nenhuma alteração, teoricamente essas linhas estão boas. Ok? Fizemos esse teste. Se eu tivesse pegado alguma alteração durante esse teste, era certeza que era meu Tristar? Rapaz, eu acho que o pessoal dormiu. Não! Pessoal, ninguém fala nada, né? O pessoal dormiu, não. rapaz. O bom Tá da aula travando muito, a internet tá ruim. O bom da aula presencial é que quando o aluno dorme, você taca a caneta nele. Na aula online não dá para fazer. Taca o giz nele. Tá, não, eu Tá taco travando. agora. Aqui a gente é old school, mas não é tanto não, né? A gente usa quadro branco. Quadro negro, não. Quadro branco a gente taca o piloto, a caneta. Gostei da ideia, quadro negro. Ia ser uma boa, essa é a raiz mesmo. Esse é a raiz mesmo, old school no máximo. Mas a gente usa quadro branco aqui, a gente é old school, cuspe giz, mas agora é cuspe caneta, né? Tá, então estamos indo. Pessoal, se a gente pegasse alguma anomalia, alguma alteração nessas linhas, nem sempre ia ser de cara o nosso Tristar. Sabe por quê? Quando a gente está fazendo uma análise de circuito, nós temos que eliminar todas as variáveis que nós temos no caminho. Quando eu utilizo o Tristar Checker, isso eu falei com vocês também na aula introdutória, para quem assistiu a primeira aula que a gente fez, foi nossa aula 0, né? Não foi nem dentro desse curso, foi uma live que a gente fez prévia. Eu estou medindo o DOC também. Eu tenho flex de carga do meu aparelho, tem variáveis, eu tenho componentes nesse flex. Então, se eu tiver alguma alteração no flex, vai acusar quando eu fizer a medição. Então, para eu ter certeza, entrou um aparelho na minha assistência, ele não carrega, fiz teste na fonte, ele não está iniciando, está em loop na maçã,
deu tela vermelha, fiz o software, ele não reconhece no computador, não reconhece no iTunes, ou então roda o iTunes dá erro 4013, erro 21. Tudo isso é sintoma de Tristar. Eu fiz a medição, deu lá uma alteração. Só que ainda assim eu não posso afirmar que é o meu Tristar, porque eu preciso fazer a medição direto na placa. Eu tenho que eliminar qualquer variável que eu tenho quando eu estou fazendo a análise de circuitos. Então, o FlexDoc é uma variável. Vou desconectar ele aqui, deixa eu ver se vai aparecer no microscópio para vocês. Aqui. Vou desconectar o FlexDoc com cuidado, não vou arrancar componente junto, não vou utilizar instrumento metálico para fazer isso, vou tirar com carinho, vou fazer a inspeção visual da placa, quando eu retirar a placa do backhousing, para fazer as medições nela. Beleza? Se a gente sabe que quando a gente está fazendo a medição através do conector de carga, a gente está medindo lá as linhas que vão lá para o Tristar. Se tiver algum defeito lá no Tristar, a gente vai identificar ali. A gente vai ter que ver o ponto mais externo da placa, da conexão dessas linhas na placa para fazer a medição. A análise de projeto de um aparelho, a análise eletrônica de um projeto, do projeto de um smartphone, de um computador, de um equipamento eletrônico microcontrolado com um microprocessador, é da CPU para fora. Ele escolhe uma CPU, o engenheiro escolhe uma CPU e vem fazendo o projeto de dentro para fora. Quando nós estamos fazendo uma análise para manutenção corretiva, a gente faz o que se chama de engenharia reversa. A gente sempre vai fazer a análise de fora para dentro. Eu vou pegar o ponto mais externo e vou analisar dele para dentro. Porque assim, no caminho, eu vou encontrar o que está provocando a anomalia, o que está provocando o defeito. Se a gente olhar aqui nas eixos W, deixa eu abrir ela grandona para vocês. Rapaz, agora eu não sei como é que eu tiro essa caneta daqui, viu? Ah. Consegui. É isso aí, Bruno. Hã? Perfeito. Vocês estão vendo aqui o J4101, ele é o conector FPC na placa, o conector do Flex na placa, né? Onde eu vou conectar o Flex na placa, ele é o ponto mais externo, beleza? Então, eu vou fazer a análise linha a linha. Com o uso da ferramenta ZXW ou o Xingji, alguma ferramenta de layout da placa, fica muito mais fácil a gente identificar essas linhas. Porque toda vez que eu passo o meu mouse aqui, ó, clico sobre algum ponto da placa, ele me fala qual linha aquele ponto está ligado. Tá? Aparece aqui na parte inferior e também na caixa de diálogo que abre aqui. Uma outra coisa bem legal que a gente tem aqui, e a próxima análise que a gente vai fazer, do mesmo ponto, só que agora utilizando o nosso multímetro na escala de diodo, ele tem os valores de referência. Vocês estão conseguindo ver aí ou está muito pequenininho? Deixa eu dar um zoom aí. Estão vendo aqui? Esses aqui são valores de referência para nós fazermos a medição na placa também. Antes de eu sair arrancando o meu Tristar, antes de eu sair, vi no YouTube que tem que tirar o Tristar aqui, ó, não está carregando, está loop na maçã, eu posso pura e simplesmente chegar aqui e fazer essas medições com o meu multímetro. Brunão, não tem SMB ainda, cara, a grana está curta, não deu para comprar, mas tem um multímetro. Você pode usar esses valores como referência, ou se teu multímetro não for um multímetro muito confiável,
você vai poder pegar uma placa espelho funcionando perfeitamente e criar o seu banco de valores para fazer a sua análise de circuitos aí. Tá ok? E aqui eu vou pegar linha por linha, ó. O pino 1 do meu Tristar é a linha PP do meu TC, é a linha PP Tristar ACC 2 ON. Eu estou vendo aqui, ó, que são os pinos 4 e 6. Eu vou continuar a medição aqui com SMB só para a gente ver se vai dar os mesmos valores que a gente mediu na placa. Quem está anotando no caderninho aí, tem os valores anotados. Como eu tenho uma memória invejável, eu gravei todos os valores que eu medi aqui antes na placa. James, que me conhece mais tempo, ele sabe como que minha memória é boa, né, James? Até o James dormiu na aula, rapaz. Aqui, ó, fazendo a medição... Opa, deixa eu voltar lá para outra tela para vocês. Eu vou ligar a ponta negativa da minha fonte na placa para fazer a medição. E aqui, ó, acompanhando o layout da placa, olha lá, eu vou fazer a medição no meu pino 4 do FPC para saber se o valor está próximo. Olha lá, 1,44. Então, certinho, tá igual que eu fiz no Tristar Checker. Como os valores pelo Tristar Checker deu igual aos de referência, próximo aos de referência, eu não preciso medir todos novamente aqui. Isso eu estou dando um exemplo para vocês, tá ok? Mas poderia fazer a medição aqui. Brunão, se eu fosse usar o meu multímetro para fazer essa mesma medição, como que eu faço? Vou trocar o equipamento aqui sem misturar as pontas de prova agora. Vou colocar a ponta de prova para o ladinho aqui. Primeira coisa que você vai fazer com o seu instrumento de medição, ajustar para a escala correta, para a escala que você quer, tá? Aqui, eu preciso que seja na escala de diodo. Tá aparecendo certinho aí? Deixa eu ver. Tá aparecendo certinho aí o display do multímetro para vocês? Sim. Sim, beleza? Agora eu vou fazer essa medição colocando a ponta de prova positiva do meu multímetro num ponto de aterramento da placa, pode ser as blindagens, um ponto de referência negativo aqui da placa, referência de aterramento, GND. E a ponta de prova negativa na linha que eu quero fazer a medição. Fazendo aqui a medição, de acordo com as EXW, teria que dar 487. No meu multímetro está dando 0,481, bem próximo, tá vendo? Então, dentro da margem de tolerância também, a gente está ali com a margem de erro inferior a 5%. Beleza, vou fazer a medição. Fazendo a medição aqui com o multímetro, o que eu vou fazer? Faço essa medição direto na PCB, vou pegar linha por linha que eu quero medir, que eu quero aferir o valor, e vou procurando aqui. XW. Vamos ver aqui o pino 2 do Tristar Checker, seria o pino 15 aqui. Vou fazer só mais um, para a gente não perder tempo nessa parte aqui, tá? Pino 15. Valor de referência, 705. Procedimento mesmo. Ponta de prova positiva no ponto de terra. Ponta de prova negativa, eu faço a minha medição. Uma coisa legal, pessoal, para vocês não ficarem em dúvida quando forem fazer a contagem dos terminais de um conector FPC. Um lado
são os terminais de número par. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Um lado aqui do meu FPC, ó, o lado de cima, todos os terminais são pares. Então, eu vou contar aqui de 2 em 2, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim sucessivamente. E do lado de baixo aqui do meu conector, todos os terminais são ímpar. Então, eu tenho aqui os terminais 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, que é o terminal que eu quero fazer a medição. Localizei o meu terminal aqui, ponta de prova positiva em um ponto de aterramento, ponta de prova negativa na linha que eu quero medir, isso porque eu estou usando a escala de Diodo, quero fazer análise por queda de tensão. Tenho ali no meu multímetro o valor de 0,719. Então, ali o que eu teria como valor de referência na ZXW, 0,705, valor bem próximo, dentro do aceitável. Beleza? Pessoal, esse tipo de medição aí, todos já sabiam fazer? Todos já faziam? Não. Não? Quem ainda não fazia? Celso? É eu mesmo. Fica alguma dúvida? Sempre faço, viu? Ô, Bruno, deixa eu fazer só uma pergunta. Agora, Beto. Todos os multímetros, tirando o Fluke, tem uma diferença, não tem, nessas medições? Tem, cara. Tem. Para Porque você o meu utilizar... aqui é... Para você Porque o utilizar... meu aqui é o UT61E, que é da UNT, né? Ele sempre dá uma diferença. Alguns pontos chega próximo. Quando você começa a pegar a base de trabalho, você consegue, mas tem uma diferença. E outra pergunta, qual o fluxo que eles usam para essa medição? O 06, o 07, o 106, aliás, o 107, bate também com essas medições? Qual o fluke que ele usa? No AGXW. O 106 e o 107 também dá para usar? Cara, eu acredito que sim. Eu uso o 15B+, que é esse que você está vendo 15B+. aí. O pessoal, teve um aluno que me falou, eu não tinha essa informação, foi até numa live que a gente estava fazendo, que se eu não me engano, cara, eu estou falando que minha memória é muito boa, mas minha memória é muito ruim, se eu não me engano é o fluxo 111. 111, né? Que foi utilizado ali como parâmetro. Utilizando esse aqui, o 15B+, bate muito próximo. Então, eu acredito que qualquer fluke dessa categoria vai bater o valor próximo. A não ser os que são para redes de alta potência, né, cara? Que aí são escalas mais largas, que talvez a gente não consiga os mesmos resultados. Os multímetros da Sunshine, se eu não me engano, é o que meu técnico usa aqui. Ele bate bem próximo do fluke também. E eu cheguei a comprar um dele também, não deu não. Não bateu o próximo, DT 890N e o DT 17N da Sunshine. Os dois batem bem próximo, porque meus técnicos usam aqui e eles só usam ele, porque eu não deixo usar minha ferramenta. Mas eles fazem a medição com o da bancada deles e funciona direitinho. Quais são os modelos, James? Repete aí para nós, por favor. DT 890N e DT 17N da Sunshine. DT 890N e DT 17N. Então, esses dois, o valor bate... o DT 890 que eu uso aqui. O valor bate bem próximo. Então, você adquirindo um multímetro desse, que o custo é bem menor do que o do Fluke, né? Você vai conseguir aí, utilizar a ZXW como referência. E, cara, um exercício espetacular, Beto, é você mesmo montar o seu banco de dados. Tá? Eu fiz muito isso. Até mesmo com o próprio SMB, antes o OneClick não tinha um material tão vasto, eu imprimia o formato do FPC, fazia as minhas medições com o meu SMB e criava as minhas escalas. É interessante porque você treina fazer as medições, você se acostuma com os resultados da linha e você se acostuma com a ferramenta. É um exercício espetacular. Nem Estou sempre... fazendo com o meu muito agora aqui.
Faz porque é legal. Pô, eu sei que o tempo de bancada é corrido, a gente tem outros afazeres, né, na nossa vida cotidiana, só que se você fizer um FPC de cada aparelho no dia, gastar 15 minutos, pô, vai agregar muito valor ao seu estudo e ao seu trabalho. Tá? Vale a pena demais. Mas eu trabalho o dia todo com placa. Meu trabalho é esse, é placa. Beleza. Então, vale demais aí, vale demais você fazer essa brincadeira. Tá show? Pessoal, mais alguma dúvida referente a essas medições aí? Tranquilinho? Vamos tocar o barco então. Mas, cara, estamos fazendo análise aqui, é muito legal a gente pegar uma placa que está dentro do valor de referência, né? Mas e se a gente tivesse um defeito? Como identificar qual o componente que está provocando esse defeito? Vamos pegar a linha de acessórios 2 aqui na nossa ZXW e fazer uma análise. Vamos lá, aqui. E no 4 e 6. Nessa linha, a gente tem aqui, ó, o capacitor C118. E quem mais a gente tem nessa linha? Vamos dar uma olhada no nosso diagrama elétrico. PP Tristar ACC2 o nome da linha, não é? Olha só, a gente começou, para a gente começar a se adaptar com a leitura do diagrama elétrico. Esse aqui no Microfiche ele vem junto com a ZXW, tá, pessoal? Então, quando você compra a ZXW, vem o Microfiche junto. No Microfiche você tem o diagrama unifilar, o diagrama elétrico do aparelho, o cru, né? Aquele de projeto, mostrando componente por componente, aqueles símbolozinhos que a gente viu nas nossas aulas teóricas. Olha só que bacaninha. A gente tem aqui, no pino 4, olha só os sinais que a gente tem. O pino 4, ele é ligado ao pino 6, o terminal 6 do nosso FPC. Com a canetinha azul que eu estou marcando aí, está dando para destacar? Ou vamos mudar de cor aqui? Escolher a cor, botar um vermelho. Vermelho sempre fica maneiro. Aqui, ó. Um está ligado ao outro. Tá vendo? Para onde essa linha vai no diagrama? Olha só. A linha PP Tristar ACC2 com, se a gente seguir ela até o final, tem um númerozinho indicando aqui, ó, 41. Indica que a continuidade dessa linha fica na página 41 do nosso diagrama, que, por coincidência, é a página que nós estamos aqui, nesse caso. Poderia ser em outro lugar. Aí aqui, ó, linha PP Tristar ACC2. É como se aqui, ó, se essa terminação aqui, ó, fosse ligada aqui, ó, para a gente continuar a análise. Tá vendo? Vem para a linha PP Tristar ACC2 com, a gente vai passar pelo capacitor C4118. Tá vendo aqui, ó? Capacitor de 100 picofarad. Ele é filtro ou desacoplamento? Quem responde aí para nós? Ninguém? Filtro, né? Filtro. Quem que respondeu aí? Eu. Celso. Celso não faz reparo em placa, mas prestou atenção na aula, né, Celso? 100 picofarad? É. 100 picofarad é filtro, Celso? PF é... Vou te dar uma dica, Celso. Opa, cheguei, desacoplamento. Isso aí. Quanto Cheguei. menor o Felipe falou aí, né? O Felipe está presente na aula de análise, na aula de eletrônica, na aula de microsolda. Vai estar no GRF também, né, Felipe? Felipe é
Felipe é Com da certeza. casa, Felipe é dessa. E tô de babá também. Ixi, E tá de babá também? mas também o cara tem 4 filhos, pô, que é o quê? Tem 4 4 filhos, meninos. Felipe? Bom demais. Celso, quanto menor o nosso capacitor, maior vai ser a frequência que ele vai desacoplar. Quando eu tenho um capacitor de valor mais alto, ele vai funcionar como filtro para manter a tensão e diminuir as ondulações que a gente tem para manter num sinal pulsado, por exemplo, igual do backlight. A gente vai falar disso hoje também, vai falar um pouquinho do circuito backlight também. Mas aqui no caso ele está desacoplando frequências mais altas, tá beleza? Beleza. Esse capacitor de desacoplamento, ele tá em série ou paralelo com a nossa linha? Pergunta para você, Celso. Tá em paralelo. Tá em paralelo. Aí sim, tá vendo? Tá ligando aqui para o terra, beleza? Se eu tivesse um defeito nesse capacitor, o que você acha que ia acontecer, cara? Se a gente tivesse um defeito nesse capacitor, provavelmente a gente ia pegar um curto nessa linha. Como ele é ligado no terra, os defeitos que a gente tem nos capacitores por sobrecarga ou defeitos por uso mesmo, desgaste natural, eles são relacionados ao dielétrico do capacitor que é vencido e ele fecha um curto. Como os capacitores de filtro e os desacoplamentos são ligados ao terra, quando a gente fecha um curto nele, ele vai ligar direto ao terra, a gente vai ter um curto-circuito matando aquela linha. Beleza? Logo na frente aqui, nós teremos um indutor, FL4106. Esse indutor, ele está em série ou paralelo com a nossa linha? Tá em série. Está em série. Quando a gente tem um componente em série, ele está fazendo parte da linha aqui, cara, ele está fechando o circuito. Esse indutor aqui, se ele estivesse aberto, né, se ele tivesse dado algum defeito, o resultado da minha linha, quando eu fizesse a medição, seria tendendo ao infinito. O circuito estaria open line. Vamos dar uma olhada aqui no layout da placa para ver onde está esse carinha? FL4106. Ele está do outro lado da placa aqui, ó, do outro lado da nossa PCB. Tá vendo aqui? Quando a gente está fazendo a análise nas EXW, quando a gente clicar numa linha e evidenciar apenas um lado do nosso componente, indica que ele está em série com a linha. Vocês conseguem ver aqui? Então, chegou nesse componente, ele está em série com a linha. Se a gente olhar aqui, ó, isso eu falei na nossa aula introdutória também, ele faz a transição da PP Tristar a CC2 com, quando passa para o indutor, a linha muda de nome aqui para PP Tristar a CC2, né? Não tem mais o com, indicando que ela está do lado do conector. Tá ok? Esse é um dos motivos para eu não gostar de fazer a análise, fazendo as medições pura e simplesmente pelos test points da placa. Se eu faço a medição no test point da placa aqui, ó, no caso dessa linha, eu vou ignorar essa linha aqui, eu acho que nem tem TP. Eu vou ignorar a presença do indutor. Aqui o test point aqui. Se eu faço a medição direto aqui, eu vou ignorar a presença desse indutor.
eu vou fazer a medição direto na linha que vem para baixo do meu tristar. Está vendo aqui? Então, se esse indutor estiver aberto, eu fazendo a medição pelo test point, eu não vou conseguir identificar um defeito nele. Ok? É o que está em vermelho, tá, pessoal? Parece, eu circulei com o mouse aqui, mas não marquei aqui, ó. Vou marcar aqui para vocês, desculpa aí. Se eu fizer essa medição aqui, ó, direto nesse carinha aqui, ó, apareceu aí? Ó. Direto nesse cara aqui, eu vou ignorar a presença desse indutor na minha linha. Eu estou medindo já no lado oposto dele. Então, se esse indutor estiver aberto, eu não vou conseguir pegar esse defeito. A mesma coisa nos indutores, quando eu estou fazendo a medição no circuito do backlight. Se eu faço a medição direto nos test points do anodo e dos catodos, eu ignoro os indutores que eu tenho na linha antes do conector FTC. Beleza? Aqui a gente fez a medição normal. Agora, dá uma olhada aqui. Pensa mesmo? Só um minutinho para pegar uma bisturi aqui. Aqui, pessoal, vamos dar uma olhada nessa placa aqui, seguindo a linha. Cadê aqui? Cheia. Vou tirar essa blindagenzinha que a gente tem aqui, esse adesivo metálico que a gente tem, essas que a gente chama de shield, né? Escudo. Onde está o meu componente? O pouquinho de sucata eu vou tirar de qualquer jeito, mas tirem sempre isso aqui com carinho para poder voltar ele para o lugar depois, tá? Colar fita Kapton não dá o mesmo efeito disso aqui. Uma das funções da blindagem na placa é diminuir o efeito da indução de campo eletromagnético de um bloco do circuito para o outro. Por isso ele é feito de material metálico. Isso aqui não é um papel qualquer, não. Isso aqui, ó, que eu tirei. Então, quando a gente tira, tem que colocar ele de novo. Colocar a fita Kapton não tem a mesma função. Esse componentezinho aqui, ó, esse indutorzinho que está na linha, se ele estivesse aberto, né, se ele tivesse na pior das hipóteses ali, se tivesse circulado uma grande corrente através dele, fazendo com que ele abrisse, vocês têm noção de qual seria o resultado que daria no meu circuito, sendo que ele está em série? Filipão, qual o resultado que ia dar aí para nós quando eu fizesse a medição? Perdão, desculpa. Esse indutor aqui, ó, que está no microscópio, que está com a pontinha da pinça ali, tá vendo? Marcadinho aí. Deixa eu abrir aqui, certo? Ele está em série com a minha linha, a que eu estou analisando. Tá vendo aqui, ó? Vou voltar lá. Ele está em série aqui. Se ele desse defeito, né? Circulou uma alta corrente aqui através dele,
O C4118 aguentou o rojão, não fechou curto. O FL4106 abriu. Quando eu estivesse fazendo a medição, o que ia acontecer como esse componente está em série com a minha linha? Excelente resposta. Ele ia abrir, eu não ia ter fluxo de corrente, não é isso? E quando a gente fizer aqui a medição, a gente vai ter open line. O que a gente pode fazer para simular isso? Retirar esse cara e refazer a medição. Aqui é um componente chatinho, embaixo de blindagem. Vamos pegar outras linhas para a gente fazer essa análise. Isso aqui, pessoal, a gente vai fazendo linha por linha do setor que a gente tem um defeito. Tá ok? Essa análise ela tem que ser muito criteriosa. Eu tenho que entender como o componente funciona, qual a posição dele na linha, qual a influência que ele tem sobre o funcionamento daquela linha, para que a minha análise seja mais precisa e eu retire o mínimo de componentes da placa durante a manutenção e durante a análise. Tá ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ou todo mundo dormindo? Tá tranquilo, professor. Ok para mim. Ok, Beto? Beto, que já Ok. tem experiência em reparo em placa. Tem algum outro tipo de análise que você faz relacionado? Ou você fazia de algum modo diferente? Geralmente a gente faz um modo diferente. Eu uso muito, principalmente na CC1 e a CC2, eu uso muito, antes de abrir o aparelho, o osciloscópio também. Ah, tá certo, certo, certo. Ele me dá o resultado mais preciso do que todas as outras ferramentas. Sim, Entendeu? isso é claro, isso é claro. Entendeu? Mas aí você faz a análise com o aparelho ligado, né? Na verdade, você faz na partida, né? Quando você dá o start no aparelho. Sim. Aí ele vai te dar o pulso e vai zerar de novo. Exato. Entendeu? Aí eu gravei lá as formas de onda que ele dá e eu testo com todos, com SMP, Smart Curve, multímetro e no final o osciloscópio, para depois então abrir o aparelho. Bacana, bacana. Você faz um teste bem completo então nessas linhas. É. Show de bola, show de bola. Seguindo o nosso aparelho aqui, a gente falou bastante do circuito backlight, né? Na última aula. Quando a gente tem algum defeito nele aqui, fazendo a análise de fora para dentro também, a gente vem pelo FPC. Vamos ver aqui, J4502. Aqui no diagrama elétrico, nós vamos ver que nós temos as linhas de comunicação do protocolo I2C. Tá? Nós temos as linhas de comunicação aqui do barramento MIP, enviando as informações dos caracteres de imagem. E aqui nós teremos as linhas de alimentação. Aqui nós falamos que as linhas que começam com PP seriam as Power Positive, não é isso? E aqui nós temos as linhas do nosso backlight. A PP-LCM-BL Anode. A PP-LCM-BL Anode corresponde à alimentação do nosso backlight, mas qual o sinal aqui da linha anodo? É o positivo ou o negativo? Positivo. Positivo. Só o Beto que está acordado assistindo a aula, rapaz. E a linha PPPL catodo 1 e catodo 2. Não é isso?
Essas linhas aqui, nós podemos fazer a análise também com o SMB, nós podemos fazer com o multímetro, mas nós podemos fazer também uma análise a quente, né? O que é uma análise a quente? É eu energizar a placa para saber se está chegando a tensão necessária para fazer a medição. Vamos dar uma olhada aqui no layout da placa. É aqui os terminais 35, 37 e 39, tudo um pertinho do outro. Trinta e 37 e 39. Aqui nós temos os valores de referência, né, para o uso do multímetro na escala de diodo. E aqui tem que chegar a tensão de alimentação do nosso backlight. Vamos energizar essa placa aqui. Toda vez que eu vou medir tensão num circuito, o meu multímetro vai ser ligado nele em paralelo. Ou seja, o multímetro não vai fazer parte do circuito, ele vem por fora aqui do meu circuito. Então, eu tenho ali, ó, que a linha, que o terminal 35 é PP-LCM-BL catodo 1, o terminal 37 é o anodo e o terminal 39 é o catodo 2, beleza? Startei a minha placa. Vamos dar uma olhada aqui. Opa. Fazendo a medição de um para o outro. Aqui. Estou tremendo para chuchu. Fazendo a medição do referencial de terra da placa para o anodo, olha o valor que eu tenho. 3,9 volts. A minha fonte aqui está ajustada para 4 volts. Beleza? Qual que é a tensão que tem que chegar no nosso backlight? Vocês se lembram? O iPhone 6 são 16, 6S 16 a 18. iPhone 7. O 7... O 7 eu não lembro, né? Onde está o teste fonte desse cara? Até aqui do ladinho. Fácil. Está do outro lado da placa. O anodo. Se eu pegar como referência o ponto de aterramento da placa, o GND da placa, a tensão que eu vou medir nesse cara vai ser a tensão fornecida pela bateria, a tensão da fonte. Lembra que eu falei para vocês que para ter... Ah, não, vocês não estão vendo meu multímetro. Desculpa, pessoal. Estou falando aqui como se vocês estivessem vendo. Eu fazendo a medição aqui, pegando o GND da placa como referência, fazendo a medição para o anodo do backlight, vou colocar ali que tem um delay na imagem. Pronto, apareceu aí. Olha só.
Se a gente olhar aqui nas EXW, nesse caso aqui, como eu só estou querendo medir a tensão, eu vou fazer a medição pelo test point, porque fica mais fácil para eu medir aqui do que eu ficar colocando aqui. Mas a gente faz a medição no FPC também. Se eu medir a referência aqui do test point, do anodo, do lado positivo, para o GND da placa, ele vai me dar a tensão da fonte. Startar a placa aqui novamente. Olha lá. 4,1 volts. De novo, tirei o microscópio para vocês. volts. Porém, se eu tomar como referência os cátodos, a gente vai ter uma tensão maior. Vou pegar aqui. Se eu pegar como referência o cátodo 1 e o cátodo 2 em relação ao anodo, eu vou ter uma diferença de potencial maior. Vamos dar uma olhada aqui? Para liberar. Vou precisar do FPC que eu não separei aqui. Eu vou separar um FPC de display para ligar aqui e a gente conseguir fazer a medição. Tá ok? A gente vai ter que estar com a... Ponto 2. Eu vou ter que fechar o circuito aqui com o FPC para a gente conseguir medir a tensão total dele. Beleza? Mas aqui, pessoal, fica fácil a gente entender quando a gente lembra do que a gente falou de referência de potencial ser uma operação matemática, né? O maior menos o valor do menor, tá? Então, se eu pego aqui uma referência de terra, quando eu faço a medição no anodo, eu vou ter o valor da tensão da bateria. Se eu pego como referência os dois anodos, os dois cátodos em relação ao anodo, eu vou ter a tensão de alimentação do display. Tá, beleza? Até aqui, galera. Tá tranquilo acompanhar as medições? Estão conseguindo entender? A minha parte está excelente, Brunão. Tá beleza? O resto da galera tá conseguindo entender também? Vocês ficam muito em silêncio, eu fico sem parâmetro para saber se eu estou conseguindo me fazer entender ou não. Mas beleza. Não, tá ok, Bruno. É o medo de apertar o microfone aqui. É o medo de apertar o microfone e a molecada, alguém fazer barulho aqui. Por isso que demora um pouco, é verdade. Normal, beleza, meu querido. Beleza. Aqui chegando, as medições básicas que a gente faz seriam essas, né? De tensão na placa. Só que eu bati muito na tecla com vocês sobre consumo de corrente, não é verdade? E aqui, em momento nenhum, eu fiz medição de corrente com vocês, não foi? Eu não fiz a medição de corrente utilizando o multímetro, a gente teve ali uma análise da corrente utilizando o SMB, mas não é a corrente real circulando pela placa. A análise de consumo de corrente, que a gente fala muito
quando a gente está fazendo a análise do funcionamento do aparelho, se a gente quer saber se ele está funcionando corretamente. Deixa eu trocar essa câmera aqui de lugar para vocês verem. Vamos lá. Opa! Está aqui a nossa fonte de bancada. Vocês estão vendo aí? Sim. Belezinha? Vendo a fonte de bancada aí? Quando a gente fala na análise de consumo de corrente do aparelho, a gente está falando aqui desses 4 dígitos que a gente tem na escala de corrente aqui da minha fonte. Ó, tá vendo? Aqui em cima eu tenho o Vzinho de volt, e embaixo eu tenho o A de ampere. Aqui indica o consumo de corrente do aparelho em tempo real. Tá beleza? Quando eu fiz o ajuste aqui de 4,2 volts, que seria a tensão de alimentação do aparelho, para simular a bateria do aparelho e eu energizar a minha placa, antes de dar o comando power da minha placa, o consumo tem que permanecer zerado aqui, ó. Eu conectei o cabo de alimentação na minha placa. Vou esperar aparecer aqui no... A câmera do meu microscópio parece que travou, peraí. Ah, foi. Conectei aqui, ó, o meu cabo de alimentação. Conectei o meu cabo de alimentação na placa. Olha lá. Repare que como essa placa é uma placa que está em perfeito funcionamento, o consumo dela continua zero. Galera, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com o cabo que a gente utiliza para fazer o teste da nossa placa. Tem uns modelos de cabos que são muito bons, né, que simulam bateria para a gente utilizar nos nossos iPhones. Eles têm o encaixe certinho do conector da bateria, porém o próprio cabo já apresenta consumo na fonte de aproximadamente ali 10 miliamperes. Quando a gente está utilizando esse tipo de cabo para fazer a análise de consumo, a gente não vai estar visualizando na nossa fonte o consumo real dela. A gente vai ter que descontar esse valor de consumo do cabo. Quando a gente está usando outros cabos, tipo o ePower, ePower Pro, ePower X, ele já não mostra esse consumo. Então, só depois que a gente der power, a gente vai ver o consumo efetivo da nossa placa. Uma coisa que eu vou dar como dica para vocês: observe o comportamento de consumo do aparelho enquanto ele está dando o boot, enquanto ele está ligando, para você ver se ele vai ter algum pico exagerado de consumo de corrente. Tá beleza? Quando eu dou o power aqui, ó, ele vai começar a consumir. E ele vai começar a chamar as funções do aparelho. Tom, ativou o backlight, ele vai consumir um pouquinho mais. Ele vai dando os comandos e subindo bloco a bloco do circuito para fazer a chamada, né? Ele ali, enquanto ele está realizando o boot, ele vai conversando com todas as partes do circuito até o aparelho iniciar perfeitamente. Se durante esse processo ele der picos muito altos de corrente, bater lá 1,5 ampere, 2 amperes, 1,8 ampere, dependendo do aparelho, isso já é sinal de um comportamento anômalo. Tem vezes que o aparelho liga, funciona corretamente, mas ele tem um consumo exagerado de bateria. E isso a gente consegue identificar esse comportamento anômalo, às vezes fazendo a análise do consumo da fonte. Outros defeitos são diagnosticáveis, a gente consegue ter um norte pelo comportamento do aparelho também durante o boot, tá?
Tem aparelho que ele apresenta um pequeno consumo antes de apertar power, depois que você aperta power, por exemplo, ele funciona perfeitamente, só que está consumindo bateria, né? Está com consumo exagerado de bateria. Perfeito? O funcionamento desse aparelho está perfeito? Não. A gente vai ter que investigar esse curto para poder sanar o problema. Aparelho em perfeito funcionamento, o consumo dele na fonte de 4 dígitos é 0. Consumo de corrente dele na fonte de 4 dígitos é 0. Tá beleza? Bruno, Sim. às vezes na hora do boot ali, só a placa conectado no ePower, na fonte, e chega a ligar não sei, vamos falar assim, a ventoinha da fonte, por exemplo, que está dando muito alto, né, a amperagem, né? Amperagem, se você falar amperagem de novo, eu vou arrumar um jeito de mandar uma caneta por Sedex aí, quando ela chegar, você taca em você. Tá, a corrente, então. É a corrente, exatamente, cara. Exatamente. A corrente dá um pico muito alto, chega a ligar a ventoinha da fonte, por exemplo. Sim, eu ligo ali o cooler da fonte para resfriar o circuito. Você usar o cooler como referência não é legal. Analise o consumo. Se está ligando o cooler, então provavelmente está consumindo pra caramba, né, na hora de dar o boot. Só que aí você tem que ver, você tem que olhar as especificações da sua fonte de bancada também. Tem muita gente que escolhe ferramenta pelo preço. E eu não aconselho fazer isso. Eu sei que a situação de todo mundo é muito difícil, a gente trabalha com muita luta para conquistar as nossas ferramentas. Só que não adianta você comprar uma ferramenta que não seja adequada para o serviço que você executa. Tem muita gente que tem aquela fonte da Yashun 1501, por exemplo, na bancada. Cara, pô, Bruno, era a fonte que eu tinha dinheiro para comprar, paguei 80 conto nela, beleza. Só que você não vai conseguir fazer quase teste nenhum efetivo no aparelho. Porque tem muito aparelho que consome mais de 1 ampere. Então, quando você estiver dando boot, se o aparelho bater em 1 ampere, o aparelho vai reiniciar, vai desarmar a tua fonte, ou vai ligar o cooler dela e você vai achar que ele está com consumo exagerado. Não, ele não está. É porque sua fonte não suporta aquele consumo, ela não consegue fornecer a corrente que o aparelho precisa. Então, a gente tem que analisar se é isso. Não, entendeu? a minha fonte é uma FR 3005, tá? De 5 amperes, né? 30 volts, 5 amperes. Isso, 3005T. Então, assim, Isso. mas é no caso específico essa placa, por exemplo. Eu estou dando um exemplo do que está falando, né? Tá. Você está dando um exemplo específico para nós. Desculpa, Luciano. Isso. Não, a fonte foi um caso isolado, nesse caso, assim, que me chamou a atenção, por quê? Porque a corrente, então, foi lá em cima e realmente esse aparelho, ele esquenta muito e consome bastante. E consome muita bateria, né? Isso. Então, cara, ele vai consumir muito, né? Ele vai estar aí fazendo não, né? Ele vai estar ligando, funcionando, porém com consumo exagerado, é sinal de algum curto, né? Curto ou fuga, em alguma parte do circuito. Às vezes não é nas linhas de alimentação primárias. Quando a gente tem um curto na linha de alimentação primária, o aparelho não vai ligar, né? Assim que você conectar ele na fonte, ele vai te acusar um curto total, ele vai consumir o máximo que a fonte fornece. Nesse caso aí, a gente está com algum curto ou mau funcionamento, por exemplo, do Power Manager. A gente está com a fuga ali fazendo com que aumente o consumo de corrente para o aparelho funcionar. Aí a gente tem que investigar. Tá beleza? Ok. Aí, qual o primeiro passo para a gente investigar esse aparelho, ô Luciano? Foi até legal você levantar isso aí, porque toda vez que a gente estiver fazendo a análise de um aparelho, a gente pegou um consumo exagerado, pessoal, olha o que a gente vai fazer. Vamos pegar o exemplo do nosso iPhonezinho aqui mesmo, tá? Eu tô usando o exemplo do iPhone, pessoal, porque até nisso a Apple é melhor do que a Samsung. A gente tem uma documentação melhor para o iPhone. A gente tem aí as EXW com layout de todas as placas, a gente tem todos os diagramas bem completos, não é só aquele banco de defeitos com fluxograma, então fica mais fácil a gente fazer a análise e compreender o que a gente está vendo.
Toda vez que eu for fazer a análise de um aparelho que está apresentando curto, alto consumo, eu vou começar medindo da linha da bateria, cara. Bruno, eu preciso fazer isso sempre, velho. É um bom hábito. Começa medindo app bate VCC, depois você vai para app VDD main, depois você vai medir as LDOs, as linhas PP1V8, PP3V0, PP3V3, porque essas linhas são muito problemáticas, Luciano. Quando a gente tem algum mau funcionamento nelas, velho, aumenta consumo, às vezes o aparelho não liga assim que se aperta a power, mas ele fica dando um consumo alto, entendeu? A gente sempre começa a nossa análise após a inspeção visual, quando a gente vai fazer as medições da placa, a gente vai começar a nossa análise pelas linhas de alimentação. Quando é um defeito específico, em um setor específico, por exemplo, muito comum de dar defeito, né, nos iPhones, é não aparecer imagem. Quando é um defeito mais específico, o iPhone liga, reconhece no iTunes, só que não dá imagem, você vai direto medir as linhas de alimentação do display. As linhas de 5.7 volts, a linha de 6 volts, a linha de 1,8 volts, vai ver se está chegando tudo certinho para ele funcionar. Se não, aí você parte para as outras. Mas nos demais casos de alto consumo, comece medindo todas as linhas de alimentação e as LDOs. Beleza? Ok. Quando Uma metralhadora hoje, hein, Bruno? Hã? Tá igual uma metralhadora. Tô falando rápido hoje, James. Estou aprendendo contigo, cara. Não, você tá... Não aprende, não. Você tá falando muito bem, não tá rápido, não. Tá falando bem. Uma coisa que a gente deve fazer aí, isso agora é um bate-papo de análise e experiência de bancada. Nos aparelhos Android, os circuitos de alimentação, né, o Power Manager deles, são mais simples que dos iPhones, né, dos gadgets da Apple. Então, é muito, muito, muito comum a parte de carga e afins dele dar pau no Power Manager. Então, você vai dar uma atenção especial para as linhas de saída do Power Manager quando você tiver esses defeitos. A gente pega muito Samsung, né? Que o aparelho liga, funciona, só que esquenta muito. Pau no Power Manager. Por experiência, você acaba fazendo uma receita de bolo mental. Mas a gente nunca sai arrancando o Power Manager e fazendo a substituição. A gente vai fazer a medição da saída das linhas para saber se o defeito está ali mesmo ou não. A gente pode fazer a análise com SMB na saída dessas linhas, igual a gente fez aqui do iPhone. A gente não tem um banco de dados do SMB para Android, igual tem dos iPhones, mas você, mais uma vez, você pode criar o seu banco de dados. Entrou um aparelho na tua assistência, em perfeito funcionamento para pegar a tela, o cliente não está com pressa de pegar aquele aparelho, né, para pegar daí 1 hora, e você não tem mais um monte de serviço para fazer, pega ele e dá uma mapeadinha na parte de carga desse aparelho, nas linhas de alimentação com SMB, cria um banco de dados, porque aí quando você pegar o próximo, você tem parâmetro. Em análise de circuitos, para tudo, cara, a palavra-chave é parâmetro. É análise por comparação. Você tem que ter os valores de perfeito funcionamento, os valores de referência de um aparelho em perfeito funcionamento, para você entender a anomalia. Um grande erro que a gente comete quando a gente começa a fazer manutenção por receita de bolo é entender o defeito, mas não entender o funcionamento. Na verdade, não é entender o defeito. A gente associar o defeito ao sintoma e não à causa. Tá? Quando você não entende o perfeito funcionamento de um circuito, por exemplo, se você tem um curto na linha PP-VDD main nos iPhones, vai estourar em cima do FET, velho. Ele vai ser o primeiro cara que vai esquentar e você vai achar que é ele, vai sair arrancando o FET e não vai identificar o defeito. Por quê? Não é ele, está estourando em cima dele, mas o defeito não é nele. Beleza? Galerinha, até aqui, falei pra caramba até agora. Alguma dúvida?
Manda bronca. Por enquanto tá ok. Professor, eu tenho uma dúvida aqui sobre o comportamento de análise da fonte de bancada, na verdade. Eu sei que no passado o James fez um vídeo explicando num papo de bancada sobre o aparelho não liga. E ele fala algumas análises, watchdog, alguma coisa assim e tal. Mas ele fala uma situação onde tem o aparelho congestionado, quando ele tem pouca corrente, né, ele fica com a corrente baixa, isso pode ser um indício de falha de software. E eu estou com um aparelho aqui que ele faz todo o boot aparentemente normal, válido observar que eu também não tenho essa experiência de vocês, né? Então, aparentemente está normal. Quando ele vai estabilizar, que ele começa a cair a corrente, ele chega em 0,03 e dá zero, ele apaga em zero. Isso seria uma fuga de corrente? Seria uma possibilidade do aparelho estar congestionado? Ou enfim, na sua análise, isso é alguma fuga ou seria um software assim, de bate-pronto? Eu sei que é difícil, tem que analisar, mas... porque aparentemente está normal, né? O consumo. Sim, é Solon ou Solon que pronuncia? Solon. Isso. Certo, Solon. Primeiro passo, você analisar o histórico do aparelho. Análise visual detalhada, o relato do cliente. Toda vez que a gente for pegar um aparelho na nossa assistência, a gente tem que ouvir o relato do cliente. A gente tem que fazer uma anamnese. Quando você vai ao médico, ele te faz um monte de perguntas, não é verdade? Você chegou no médico, ele falou: ô Solon, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. O que você está sentindo? Estou com dor de cabeça. Aí, tranquilo, é o seu sintoma, correto? Aí ele começa a perguntar o seu histórico. Solon, você fuma? Não, não fumo. Bebo, com que frequência? Tem alguma doença pré-existente? Usa alguma medicação de uso contínuo? Tem histórico de infarto na família? Ele vai te perguntar de acordo com o sintoma que ele falar, que você falar para ele. E a mesma coisa a gente tem que treinar o pessoal que trabalha com a gente, o pessoal do nosso background, ou se for a gente mesmo, fazer isso com o cliente, fazer essa anamnese. Ela é de extrema importância. Nem sempre o cliente vai te falar a verdade, igual nem sempre o paciente fala a verdade para o médico. Mas ali você já coletou informações referentes àquele aparelho. Fui instalar um aplicativo, depois que eu instalei esse aplicativo, meu aparelho apagou, não liga mais. Fui fazer uma atualização no meu aparelho, chegou lá uma mensagem que tinha que fazer a atualização, coloquei para fazer a atualização, deixei carregando. Quando eu voltei, apagou, não ligava mais. Aí você já tem um norte de provavelmente aquilo ser um defeito de software. E com a análise na fonte de bancada, eu estou te contando essa história toda para chegar na sua pergunta, tá? Com a análise da fonte de bancada, a gente percebe que os consumos inferiores a 200 mA após você apertar Power, você apertou Power, ele dá um consumo próximo a 200 mA, menos 100 mA, você trava, provavelmente ali é software. O aparelho starta, mas não sobe o sistema operacional. Às vezes com um hard reset ou apenas com uma atualização, ele vai voltar. Por isso que a gente fala, antes de qualquer intervenção em hardware, garanta o perfeito funcionamento do software. Quanto ao que você falou, pelo que eu entendi, você aperta Power, ele sobe até 0,3 mais ou menos, não é isso? E quando você solta o Power, ele zera. Não, na verdade, eu aperto o Power, solto o Power, e ele começa Sim. O boot normal. Aí ele chega mais ou menos 0,7 e depois vai descendo. Aí ele desce para 0,3. Ele fica mais ali em 0,3. Ele dá um pico de 0,7, volta para 0,3 e começa a diminuir até dar o zero. Esse pico de corrente que ele dá e depois retrocede pode ser alguma falha de hardware, tá? Só que antes de qualquer intervenção em hardware, o celular é Android? É iPhone. É iPhone? Veja se ele entra em modo DFU. Se ele entrar em modo DFU, faça a atualização no iTunes. Veja se ele vai te retornar um erro.
Se ele te retornar um erro, de acordo com o código de erro que ele vai te retornar, você já tem um norte para qual setor você tem a falha de hardware, tá ok? Para facilitar a tua análise. Se não entrar em modo DFU, tenta o force DFU, não entrou, aí você vai para a análise do hardware dele, fazer as medições na placa. Tá bom. É que esse iPhone específico, ele foi... É um que ele está aqui, é só para recuperação de dados, né? Ele não tem... Se eu fizer o DFU e fizer a atualização, provavelmente eu vou perder os dados. Esse é o ponto. É por isso que eu perguntei se tem alguma coisa direto do hardware. Mas muito obrigado pela resposta, professor. Imagina, cara, se você tiver aí... Quando você pega um aparelho para fazer data recovery, é uma outra dica que eu dou para vocês. Seja muito específico na sua ordem de serviço, na documentação que você faz para o cliente, que infelizmente não tem como você se responsabilizar pelos dados, tá, cara? Porque se você pegar um caso de memória corrompida ou algum reparo em hardware que não vai ter como você fazer, ou você precise restaurar esse aparelho depois e o cliente não tenha um backup na nuvem, dependendo do modelo do aparelho, não tem como você retirar esses dados, tá? E tem cliente que age de má fé. Ele já chega com essas histórias, sendo que depois ele vai querer te processar por conta dos dados que ele tinha no aparelho. Se você não tem uma documentação bem feita a respeito disso, você pode se complicar. Ô, Bruno, que modelo é esse iPhone, ou Saulo? É o 5. Ah, iPhone 5. O iPhone 5 vai dar no boot dele, não está tão anormal, não, porque o iPhone 5, como é um aparelho de 4 polegadas, 4 ponto alguma coisa, é pequeno, tela pequena, né? 4.1, uma coisa assim. O consumo dele botando vai dar 0,7, 0,8, 1 ampere no máximo e vai cair mesmo. Que o boot é igual subir uma escada, né? Você primeiro acende os LEDs, acende o logo, a CPU funciona, a NAND funciona, o RF funciona, vai subindo os degraus, e o consumo vai sendo uma escalonagem, né? Vai subindo escalonado. Quando chega lá em cima, o consumo desce e fica 0, mas a sua fonte, quantos dígitos elas são? 3 ou 4? São 3, James. 3, né? Se você percebeu se ele fica realmente 000, ou pode 0004, 002, na sua fonte não vai aparecer isso. Tá? Na bateria ele desliga também? Sim, na bateria ele desliga e na fonte é 0, obviamente. Né? Ah, tá. O iPhone 5 não é muito normal. Você já verificou as roscas do parafuso, verificou os resistores próximos aos conectores de bateria do barramento SWI dele, da bateria, tem vários indutores próximos ao conector de bateria, e como é o iPhone 5, já foi trocado várias vezes a bateria, vê se não arrancou nenhum resistor, nenhum indutor daquele próximo conector ali. Então, esse aparelho aqui, ele nunca foi aberto, na verdade. A primeira vez que abriu foi eu, e não foi trocada a bateria, inclusive. Ela tá até bem presa. Bem mesmo. Pois é guerreiro. Fazendo uma análise... Pois não, professor. Não, fazendo uma análise com o que o James falou, se esse aparelho ele dá o boot, para mim ele estava chegando em 700, depois descia e zerava, né? Quando você aperta a tecla Home ou a tecla Power, ele aumenta o consumo de novo e depois baixa? Você chegou a fazer esse teste? Não fiz exatamente, não. Eu até fiz uma gravação, né, de vídeo e assim, ele não dá um pico e depois começa o boot. Ele começa do 0 como se fosse normal mesmo. Ele vai, como o James falou, né, ele vai subindo. Aí depois step ele by desce. step. Isso. Manda o vídeo para mim no WhatsApp aqui para me ver. Manda o vídeo aqui, por favor. Vou dar uma olhada. Faz esse teste porque ele pode estar ligando, mas não gerando imagem. Pode ser algum defeito no circuito de imagem dele. Faz o teste para ver se ele vai conectar ao iTunes, se o computador vai reconhecer. Não precisa mandar restaurar, não precisa mandar fazer nada. Só para você saber se o aparelho está ligando. Entendeu? Tá bom. Perfeito. Vou fazer sim. Obrigado. Pode ser no circuito de imagem dele. Tá bom. Show? Obrigado, gente. Imagina. Pessoal, dúvidas?
Professor, Tá só uma chegando aí no questão. final da aula. Quando se fala em passar software, a gente já subentende-se que as informações vão ser zeradas, é isso? Quando a gente fala passar software, a gente entende que as informações serão zeradas. Se o cliente tiver backup na nuvem, ou você fizer um backup externo do cliente antes de realizar o procedimento de software, por exemplo, o aparelho liga, mas não funciona a câmera frontal. O aparelho liga, mas não funciona a biometria. Você consegue fazer o backup antes de fazer o software do aparelho. Eu falo que é uma boa prática a gente sempre garantir o funcionamento do software, porque eu já peguei os mais diversos defeitos relacionados a software, cara. Eu já fiz intervenção em placa que não adiantou, isso eu já fiz, né? Ninguém que me contou, o aluno que fez porque me desobedeceu, não. Eu aprendi da pior forma possível. Eu já fiz intervenção em hardware, já perdi um tempo na bancada fazendo a análise, já levantei componente, tive um trabalho do cão para chegar no final e ser software. Então, toda vez, independente do defeito, garanta o funcionamento do software. Entendeu? Garanta o funcionamento do software. Não, perfeito. É que eu digo assim, né? Quando a gente fala em passar software, vamos falar assim, se eu for fazer se eu ligar ele no computador, for fazer o software, o iTunes, no caso, e ele vai zerar. É isso? Não, se você fizer só a atualização, ele não zera. Mas ele precisar de restaurar, por exemplo, já era, né? De restaurar, aí vai ter o backup do cliente na nuvem, né? Perfeito. Ou na nuvem, ou se eu fizer, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Ou o backup externo que o cliente tiver. Perfeito. Sim. Ok. Tem o pessoal que faz igual o Data Recover, o Rafa, que é um amigo nosso, Rafael Borges, ele tem até um curso específico para swap Data Recover, mas aí é quando você tem uma falha grave de hardware, placa quebrou, enfim, para você fazer o que a gente chama de swap ou transplante. Você vai tirar os componentes, os principais componentes de uma placa e passar para outra só para recuperar os dados. Isso aí você pode fazer. Porém, se tiver algum problema relacionado à memória que não seja a alimentação, algum problema específico que você corrompeu a memória, corrompeu os dados e o sistema não consegue acessar, aí você vai ter que fazer o software, não vai ser intervenção de hardware, né? Vai ser de software para poder resolver o problema. Certo. Ok. Beleza? Galera, mais alguma dúvida? Ô, Bruno. Fala, Beto. O pessoal falando de software aí, o que acontece? Eu fiz um erro 43 essa semana aqui. Funcionou beleza. Entreguei para o cliente, no outro dia voltou. Coloquei o aparelho para restaurar de novo, deu erro 9. Eu tirei e gravei. Coloquei. Passei o meu dia hoje só fazendo isso. Né? Tirei, gravei, colocava para restaurar, não ia. Analisava, a extensão tudo ok. Tem hora que colocava no computador e demorava a reconhecer. Entendeu? Só que na hora que eu dava o start, ele dava lá 100 mA e travava. Entendeu? Mas sempre dando erro 9. Por final, o que foi que eu fiz? Eu peguei e tirei a blindagem lá do processador e pressionei o processador e ele fez o processo todo até o final, restaurou normal, não deu erro. Só que assim, quando eu tirava o dedo de cima do processador, ele já não dava nem imagem mais. Então, nesse caso aí, tem... Foi um iPhone 6, né? 6S. 6S. Foi um 6S. Você pressionando a CPU, ele foi. Isso. E depois, quando você tirou o dedo, ele não deu nem imagem mais. Não. Só que depois eu percebi que já tinha feito a CPU desse aparelho. Aí, cara. Beto, meu amigo, aparelho que você vai fazer análise, que você vai fazer qualquer intervenção em hardware, é importantíssimo a inspeção visual por conta disso.
A CPU A9 ela é uma das mais críticas que tem para fazer por conta da memória RAM. Ela quebra com muita facilidade, quando você dá calor ela estufa. Então, você tem que tomar muito cuidado. Como já tinha sido feito swap, já tinham retrabalhado a CPU desse aparelho, no momento que você estava ali fazendo o retrabalho na RAM para resolver, na NAND, para resolver o problema do 4013 e depois do 9, que é um problema muito comum no iPhone 6S, né? Dessa falha na NAND, você pode ter aquecido a placa, ter distanciado algum bol da CPU ou da SDRAM, e quando você passava o software segurando em cima, ele funcionava, né? Só que aí é paliativo demais. Pressionando a CPU, ainda mais uma CPU retrabalhada, você pode ter danificado a RAM. Você pode ter quebrado a RAM. Então, teria que substituir a memória RAM desse aparelho. E, em todo o caso, você deveria dar uma analisada ali nas linhas de comunicação da CPU para ver se não tem nenhuma fechando curto 0 ohm, tá? Porque vai ter muita linha que você vai medir da CPU que vai te dar resistências bem baixas. Mas fazer a medição em volta e, nesse caso, rebalem da CPU. Infelizmente. Uma coisa aqui que eu adotei para mim, na minha assistência, eu não faço reparo de aparelho que já foi feito swap. Recon chinês, ou aparelho que já fez data recovery, isso não existe. O aparelho, a durabilidade dele vai no zero. A gente utiliza uma liga de baixa fusão para fazer o retrabalho da CPU. Então, qualquer calor que você der ao redor dela, você pode fechar algum curto ali nos bolsos. E você não vai ter mais a resina de fábrica também. A resina que a gente tem nesses componentes, na CPU, no Power Manager, no drive do backlight, essa resina é para proteger esses componentes contra alta temperatura, esforço mecânico e contato com líquido, que são componentes críticos, entendeu? Entendi. Tá, aparelho que foi retrabalhado CPU, cara, corre. Eu devo aprender também a trabalhar. Rapaz. Não. Sim. O Solon mandou o vídeo para mim. No Sim. vídeo dele, eu vou te encaminhar o vídeo, mas eu já vi pelo vídeo que o cabo que ele está usando é o cabo que não tem o barramento SWI. Aquele barramento que informa para a bateria e para o Tigres, né? No caso do iPhone 5 não tem Tigres, mas dentro do Power Manager, é direto. Informa ele, olha só, eu uso uma bateria, meu número de série é tal, minha porcentagem é tal, eu estou como número de série para funcionar, beleza, pode me liberar a energização. Então o cabo que ele está usando é aquele cabo de 2 fios para achar curto-circuito, não é aquele cabo que simula o BSI que tem 3 ou 4 fios, sabe? Uhum. Eu te mandei no WhatsApp a foto aí, se você puder mostrar para a galera ver, que os aparelhos para serem energizados na fonte, para seguir a sequência de boot normal, ele tem que entender ou enganar ele, que é a bateria que está conectada. Se você não supra as informações, por exemplo, de B-Temp, que é a temperatura da bateria, Battery Serial Information, que é o BSI, o software começa a botar, vê que não é bateria, peraí, você não está válida não, desliga. Então, um dos problemas que eu vejo de cara ali, pode até não ser isso, mas de cara é o cabo tá errado. Ele está usando um cabo com 2 fios somente, falta alimentar, e no caso do iPhone 5, são 4 terminais da bateria, 2 de informações e 2 de positivo e negativo, no caso. Aí, ó, esse cabo aí. Essa imagem aí. Esse cabo aí é só para achar curto-circuito. Esse aí é só para injetar tensão na placa mesmo. Ele não tem nenhum circuito no meio, nada disso, tá vendo? É fio direto. Não tem resistor para simular as informações, nada. Não tem esse tipo de cabo, não serve para energizar o aparelho, tá bom? Ele não serve não, tá? Até Android também, mesmo alguns Androids não ligam só com positivo e negativo, vocês sabem disso, né? Tem que simular a bateria. Uma forma legal de fazer essa simulação da bateria é você tirar o circuitinho controlador da bateria e fazer um cabo de alimentação
para cada modelo de Android. Pega uma bateria velha, antiga, tira com carinho o flex junto do circuito e faz a ligação através dele. A Sunshine agora tem um cabo para Android também, não tem, James? Tem sim, tem um cabo para Android, sim, que simula os BSIs, o BTEMP lá para poder energizar. Essa ideia do Bruno é o que a gente sempre fazia antes de ter esses cabinhos, né? Pega a bateria antiga, desconecta o flex dela, dessolda lá e liga a fonte na placa da bateria. Você simula aí 100%. Legal. Galera, mais alguma dúvida? Da minha parte, está tranquilo. Tá tranquilo, Filipão? Tá. Beto, mais alguma? Não, por enquanto, tranquilo. Solon? Muito obrigado, professor. Obrigado mesmo aí. Tô ok. Imagina. Luciano? Perfeito, produtiva a aula. Muito obrigado. Imagina. Marcelão? Marcelo dormiu. Kennedy está sem microfone. E aí está o restante do time. Seu Rubens Milson, Reis e Júnior. Alguma dúvida, querido? Opa, sempre tem dúvida. Ninguém nunca sabe tudo, tem dúvida demais. Dúvida que nós mais temos. Ó, de montão, né? A principal dúvida é quando vai acabar esse coronavírus? Quando vai acabar esse coronavírus? Ah, meu amigo, nem fala disso, não. Quando vai acabar esse coronavírus? Fala para mim. Nem. Só o último comentário, Bruno, referente ao erro 94013 que nosso colega falou que tinha. Isso é muito comum acontecer. Está com erro 4013, você não verificou a tensão record, você não fez análise visual, você esquenta a NAND, a falha nem era NAND, né? Aí você esquenta a NAND, o aparelho tinha sido trabalhado lá, o calor que você deu na board excitou o componente e passou. Aí passou o software, que você soldou a NAND de volta, você achou que era NAND, mas o seu defeito, a sua falha não era NAND. Aí o cliente volta no outro dia com o aparelho com garantia. Então, primeira coisa, quando tiver erro 9, 40, 21, 4013, 4014, que pode ser a NAND, não pode esquecer também que pode ser outras coisas. E, quando tiver um erro desse, troque a NAND. Quando efetivamente você medir as tensões de record na placa estiverem presentes, troque fisicamente a NAND. Porque, às vezes, a NAND tem um erro nos próprios bancos de dados, nos clusters dela de dados. Você, quando apagar o sysconfig e regravar o software, vai aceitar. Mas com o tempo de for utilizando e gravando dados na memória, aquele endereço que estava corrompido vai voltar a ser corrompido de novo. Então, eu te aconselho, quando fizer a inspeção visual, a placa tiver 0, e você medir a tensão VECORE, verificar que realmente é NAND, troca a NAND, tá? Troca a NAND por uma outra NAND nova, ou a NAND usada, você formata ela e regrava o sysconfig na NAND usada. Mas troque efetivamente a NAND, beleza? Isso aí que o James acabou de falar é verdade. Experiência de bancada, iPhone 6S e 7 eu não regravo mais NAND, eu troco. Chegou pau em NAND para mim de iPhone 6S e 7, né? Se aplica aos Plus também, né? 6S Plus e 7 Plus. Faz as medições das tensões de alimentação, vê se está chegando tudo certinho. Tem certeza que precisa regravar a NAND, já faz a troca da memória, porque estava com alto índice de retrabalho relacionado a isso. Mas essa memória, ela, na verdade, ela já tinha trocado ela, porque ela já estava com defeito mesmo. Ela não fez nem leitura. Tá. Entendeu? E eu fiz a comparação com a SMB em todos os setores também. Ah, então você já está avançado. Parabéns, muito bem. Isso é muito bom, muito bom. Passei um dia dando aula. Não, eu comecei, mas parei da aula. Ô Beto, nesse caso aí, cara, você estava também com a bomba relógio na mão. Né? Não, já fechei, já devolvi. Já. O aparelho foi retrabalhado, a CPU, você aqueceu ali, nesse caso você rebane mesmo. Não, esse eu já fechei, já devolvi mesmo. Bruno, parabéns pela aula, viu? Muito bom.
Imagina, meu amigo. Outra coisa, a aula de software, de Microsoft que está tendo, amanhã é o dia de novo, hein? Eu acho que é amanhã mesmo. O Anderson que está mais por dentro disso, mas eu acho que é amanhã mesmo. Exatamente. Amanhã, tá? Amanhã a aula de Microsoft e na quinta-feira o Brunão vai dar a aula final aqui, não é isso, Bruno? Isso aí. Vai fechar. Amanhã também estarei presente lá. Beleza, Isso meu aí. querido. Obrigado. Pessoal, como essa é a nossa penúltima aula, tem alguma coisa que vocês esperavam ver nesse treinamento que não foi falado? Esse é o momento de vocês me darem esse feedback, porque dá tempo de eu incluir no material que a gente está conversando na quinta-feira. Ninguém? Então tá certo. James, quer fazer mais alguma consideração, meu amigo? O Anderson tá com o microfone com defeitos do Samsung dele. Toda hora ele corta meu som. Esse aparelho tá com problema, Anderson. Eu tô cortando seu som é porque o iPhone fica atrapalhando aqui, fica dando retorno. O cara toda hora de multa aqui, bicho. O cara ele muda o tempo inteiro. O som desativado. Que saco, pô. Não é só você, Esse não. aparelho que tá ruim, cara. Eu sei que você tá sensível, mas não fica triste, não, porque todo mundo eu tô mutando, porque o barulho fica voltando e atrapalhando, tá? Falou então, galera. Obrigado, Bruno. Parabéns pela aula aí. Boa noite a todos, viu? Valeu. Forte abraço para vocês, pessoal. Boa noite, galera. Parabéns, Bruno. Muito boa aula. Valeu. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.